Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje a gente vai mergulhar um pouco na vida de Jacó. Vamos usar como base os ensinamentos de alguns ministros que estudamos, sabe? Olhando principalmente Gênesis, ali dos capítulos 25 a 49. A ideia é entender melhor a transformação dele, como é que ele alcançou a maturidade e o que realmente significa a bênção de Deus, né? É uma vida que, nossa, uma semente para muita coisa na Bíblia. É verdade. A vida de Jacó, como esses ministros veem, não é só uma história antiga, assim. É quase um espelho da nossa caminhada com Deus, né? Cheia de disciplina, de quebrantamento, mas, ao mesmo tempo, sempre mostrando o cuidado e o propósito de Deus por trás de tudo. Vamos começar, então, por aquele Jacó mais conhecido, talvez, o suplantador, né? O que enganava. Como foi que Deus trabalhou nele? Os ministros destacam 3 colunas que ele ergueu, que seriam marcos dessa mudança. A primeira, lá em Gênesis 31, parece um primeiro passo, um reconhecimento de que Deus estava cuidando dele, é isso? Exatamente. Depois de tantos anos tentando controlar tudo sozinho, ali ele meio que admite, né? Foi Deus quem me protegeu, quem me fez prosperar, apesar do Labão e tudo mais. Mas olha, é na segunda coluna, lá em Betel, que a gente vê em Gênesis 35, que tem uma virada mais forte. O foco muda. Sai das necessidades do próprio Jacó, das promessas para ele, e vai para a necessidade de Deus, ou seja, a casa de Deus. Um dos ministros interpreta isso como uma transição importante, de só buscar a provisão para se consagrar ao propósito divino. Deixar de ser o centro, né? Interessante. E a terceira coluna, também em Gênesis 35, mas um momento bem difícil, né? Junto da sepultura de Raquel. Esse ponto parece ter um peso diferente. Sim, é um passo ainda mais fundo, eu diria. Os ministros ensinam que Raquel, a esposa amada, ela tipifica, quer dizer, ela simboliza o amor natural de Jacó, a sua preferência, sabe? Aquilo que ele mais amava humanamente. A morte dela e a coluna que ele levanta ali sinalizam essa necessidade de lidar com esses afetos naturais, de abrir mão, talvez, para que Cristo, que seria tipificado por Benjamim, que nasceu justamente ali naquela dor, pudesse ter mais espaço na vida dele. É um marco doloroso, sim, mas que aponta para Belém, que é o lugar de Cristo. Indica um avanço para a maturidade espiritual. É pesado, mas necessário. Entendi. É um processo, né? E essa maturidade que foi conquistada a duras penas, como ela aparece na prática? Gênesis 47 parece dar umas pistas, segundo o que a gente estudou. Dá sim, são sinais bem claros que os ministros apontam. Primeiro, pensa na cena do reencontro com José. Jacó descobre que foi enganado pelos filhos por anos. Ele não explode, não acusa. Uma pessoa espiritualmente madura, em si não é isso, não reage só na emoção, na carne, entende. Tem um controle ali. Certo. Segundo, tem aquele versículo interessante, Gênesis 45, 26 e 27, que diz que o coração dele entorpeceu, ficou calmo por dentro, mas o espírito dele avivou. Isso mostraria uma separação assim clara entre a alma, as emoções, e o espírito que está conectado com Deus. Mostra domínio espiritual. Nossa, que detalhe! E o terceiro sinal, talvez o mais impressionante. Ele para de tentar negociar, de manipular as coisas. Ele simplesmente abençoa. E abençoa ninguém menos que o faraó, o líder da maior potência da época. Isso é muito forte. É demais e cumpre aquele princípio lá de Hebreus 7.7, né? O inferior é abençoado pelo superior. Quer dizer, naquele momento, Jacó, cheio de Deus, era espiritualmente superior ao faraó, mesmo o faraó sendo quem era politicamente. A bênção divina nessa visão não é só, riqueza material. É o próprio Deus triuno fluindo através da pessoa, ministrando Cristo aos outros. Ser maior ali é ter uma medida maior de Deus dentro de si. Faz todo sentido. Falando em bênçãos, a gente chega nas profecias de Jacó para os filhos, lá em Gênesis 49. Que lições os ministros tiram dali? São muitas, imagino. São muitas mesmo. Mas uma que chama a atenção é a questão da primogenitura. Aquela bênção especial do filho mais velho, né? Rúben a perdeu. Gênesis 49, verso 4,
Lembra por quê? Por causa do pecado de fornicação dele. Aquele incidente lá de Gênesis 35, 22. Isso é visto como uma advertência bem séria, sabe? De que certos pecados, embora não tirem a salvação eterna, podem sim afetar o nosso pleno desfrute da herança, no reino vindouro, que é a manifestação futura do reino. José, por outro lado, pela pureza dele, recebeu uma porção dobrada, de certa forma. Entendi a seriedade disso. E sobre Judá, a profecia para ele é? É muito rica, né? Cheia de imagens. Judá é fundamental. Ele é apresentado como um tipo claro de Cristo. Primeiro como o leão vitorioso, que captura a presa, simbolizando a vitória sobre os inimigos, o pecado, Satanás. Depois é o leão que descansa satisfeito, uma figura de Cristo já vitorioso, reinando, e a gente podendo descansar nele e na obra dele. E tem até a imagem da leoa, que reproduz, que gera outros filhotes de leão, que seriam os crentes nascidos dessa linhagem de Cristo. E aquela parte de atar o jumentinho à videira? Gênesis 49, 11. Como os ministros veem isso? Essa imagem é chave. É interpretada assim: o jumentinho representa nosso esforço próprio, nossa força natural, sabe? E a videira é Cristo. Então, atar o jumentinho à videira seria cessar nosso esforço, nossa luta na nossa própria força e nos ligarmos totalmente a Cristo, confiando só na obra dele que já venceu. E lavar as vestes no vinho seria viver imerso, saturado no desfrute de Cristo, viver dele. Uau! Então, para a gente ir amarrando, a jornada toda de Jacó, nessa perspectiva dos ministros, mostra Deus trabalhando pacientemente para esvaziar Jacó dele mesmo, daquele eu manipulador, e enchê-lo com a sua própria vida, até que ele se torna Israel, né? Um príncipe de Deus. Alguém que não só recebe, mas transborda em bênção para os outros. Exatamente. É um caminho de disciplina divina, sim, mas que leva à maturidade. E, finalmente, a expressão da vida de Cristo através da pessoa. Mas, olha, tem um pensamento final que os ministros trazem, que serve de alerta para a gente. Depois de todo esse avanço, de chegar em Betel, de lidar com Raquel, Gênesis 35, 21 diz que Jacó acampou perto da torre de Edar. Um lugar que parece associado à vida pastoril, talvez uma vida mais cômoda, mais fácil, e foi justamente ali que aconteceu aquele pecado terrível de Rúben. Ficar nessa, né? Mesmo depois de grandes experiências com Deus, a complacência, o se acomodar, pode ser uma armadilha sutil. É preciso continuar vigiando, continuar prosseguindo, para não estacionar ou até retroceder. É um chamado a não parar no caminho.